Como teria sido se nós estivéssemos sentados aos pés de Jesus e ouvi-lo falar? Imaginemos o conhecimento que poderíamos obter, as mais belas lições de vida que poderíamos aprender com o maior mestre que o mundo jamais ha conhecido. Um dos muitos ensinamentos extraordinários que nosso mestre nos deixou é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o maior sermão já proferido em toda a história da humanidade. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, até o 7. Agora, desta vez, focaremos apenas no Sermão das Bem-aventuranças. Este maravilhoso ensinamento está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o 12. Mas antes de se aprofundar neste assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. São muitos os que já ouviram falar de Jesus através dos tempos, muitos que o seguiram de um lugar para outro, muitos que receberam seus benefícios, mas também há muitos que não o conhecem de verdade. Nos dias de hoje, há muitos que dizem ser cristãos, que querem ser cristãos, que querem seguir Jesus, mas estão enganados e têm suas próprias ideias sobre o que é a vida cristã e sobre o que é e deveria ser um cristão. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo assumiu a tarefa de ensinar diretamente aos seus discípulos sobre o que isso significa e envolve segui-lo, sobre quais são as condições do reino dos céus, sobre quem são seus seguidores e como devem viver aqueles que são chamados. O Sermão da Montanha não foi proferido como uma forma de salvar os perdidos, mas como um modo de vida para os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Este sermão era necessário para todos aqueles que responderam ao chamado de Jesus com o arrependimento, como está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 4 de Mateus, vemos Jesus pregando, ensinando e curando as doenças do povo. Agora que as multidões o seguem, ele toma a iniciativa de ir a um monte para transmitir aos seus seguidores as verdades solenes do reino de Deus e como deve de ser o modo de vida do povo deste reino. Nos países, quando um político é eleito para presidente, ou quando um monarca é empossado rei, geralmente há uma cerimônia, onde o governante se colocará em um lugar de destaque e pronunciará os seus pensamentos e atos de gestão, e dizendo sempre que respeitará a Constituição daquele país. Jesus fez de igual modo, se colocou num lugar de destaque, num monte elevado, e proclamou aos seus seguidores as leis e o modo de vida do seu povo, lembrando que Jesus veio como rei, profeta e sacerdote, e trouxe seu ensino dizendo: ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Assim também Moisés fez com o povo de Israel quando ele o levou ao Monte Sinai para lhe transmitir os mandamentos e as leis de Deus. Dito isto, para um entendimento melhor, trataremos aqui das bem-aventuranças. Vejamos, Mateus capítulo 5. Vendo a multidão, subiu ao monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque a sua recompensa é grande nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Meus amados, o Sermão da Montanha é uma mensagem para quem é discípulo. Ser discípulo é mais do que ser crente. É ser um seguidor de Jesus, que sempre está buscando como viver melhor a vida cristã a cada dia. É representá-lo. Lembremo-nos que somos a sua voz na terra, para apresentar o seu plano de salvação aos pecadores. Como vemos, Jesus Cristo neste sermão começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa muito feliz, supremamente abençoado. Jesus refere-se ao bem-estar e à alegria espiritual daqueles que participam da salvação do reino de Deus. Esta é uma felicidade inalterável e autossuficiente, completamente independente de todas as circunstâncias externas da vida. A felicidade do mundo depende dos fatores externos que o cercam, mas, quando sua segurança é quebrada, sua felicidade desaparece. Todas as bem-aventuranças ecoam as palavras ditas pelos profetas do Antigo Testamento. No capítulo 61 do livro Profeta Isaías, ele encorajou os mais necessitados. E ao mesmo tempo estas palavras eram como uma profecia para nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a história bíblica. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os prisioneiros. Bem agora, quem são os pobres de espírito? A palavra pobre, nesta passagem de Mateus, se refere a uma pessoa que não tem possibilidade de viver com dignidade e não tem absolutamente nada, nem mesmo um emprego para se sustentar. É um verdadeiro indigente. Neste sentido, são pessoas pobres devido à sua própria situação de escassez. Geralmente, embora nem sempre decidem depositar toda a sua confiança em Deus. Portanto, as palavras pobres em espírito refere-se àquelas pessoas que reconhecem que não possuem nenhum bem espiritual, sabem que espiritualmente estão falidos, portanto não têm orgulho espiritual, nem dependem de si mesmos, mas depositam toda a sua confiança em Deus para viver. E isso abrange todos. Ninguém é suficiente por si só. Não importa se você é um grande evangelista, um grande pastor, um grande missionário ou qualquer outro chamado que Deus lhe fez. Todos devemos considerar-nos pobres de espírito e reconhecer que sem Deus não somos nada. Ele é a nossa plenitude. Ele é a nossa riqueza. Ele é a nossa força e nosso escudo. Ele é tudo o que precisamos para viver. Aqueles que são pobres de espírito, tão pobres que têm que mendigar, são recompensados e recebem o reino de Deus, porque a pobreza de espírito é um pré-requisito absoluto para receber o reino dos céus. E enquanto tivermos ilusões sobre nossos próprios recursos espirituais, nunca receberemos de Deus o que precisamos para sermos pessoas salvas. As pessoas que entendem este grande princípio espiritual já não confiam em nada mais deste mundo, nem mesmo em si mesmos. Sua confiança está em Deus. Não vivem apegados aos bens materiais, pois entendem que não lhes darão a verdadeira felicidade e a única possessão é o reino dos céus. Pobre em espírito. As palavras parecem descrever os donos de nada, mas descrevem os herdeiros de todas as coisas. A pobreza feliz. Os milionários se afundam na insignificância. Os tesouros evaporam-se em fumaça, enquanto os pobres de espírito permanecem num reino impecável, ilimitado e infinito, o que os deixa bem-aventurados em estima e, acima de tudo, por meio daquele que é Deus, abençoado para sempre. Amados, a pobreza de espírito não pode ser induzida artificialmente através do ódio de si mesmo. O Espírito Santo e a sua obra em nossos corações tornam-nos pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra que está aqui traduz como um choro com muito pesar. Como quando morre um ente querido, choramos de luto. Essa bem-aventurança pode-se entender do ponto de vista de quem sofre diante deste mundo, com a esperança de que receberão a consolação de Deus.
Esta bem-aventurança, como todas as outras, lança um paradoxo para este mundo. No cristianismo, as grandes recompensas vêm depois de um tempo de provações e angústias. Seria impossível receber a resposta do consolo de Deus para as nossas angústias se não tivéssemos passado antes pelo vale da sombra e morte, e se não formos batizados com as dores e aflições. O próprio Senhor Jesus, no Monte Getsemane, sabia que não poderia evitar tomar sua taça amarga se ele quisesse completar sua gloriosa missão. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Bem, agora da mesma forma, são bem-aventurados aqueles que choram pelos seus próprios pecados. Somente através do arrependimento, os seres humanos podem alcançar o perdão dos seus pecados. Quando uma pessoa chora pelas suas maldades, como sinal de arrependimento, recebe o consolo de Deus através do perdão de todas as suas dívidas. No Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração contrito e humilhado não desprezarás, ó Deus. Para o mundo, bem-aventurados são aqueles que buscam a felicidade em tudo o que esse mundo oferece, em suas festas, bebidas, drogas ou tudo que produz os prazeres temporários e falsos. Uma falsa alegria deste mundo os enganam, sem saber que o verdadeiro conforto para o ser humano se encontra numa situação de reconhecer e deixar o seu pecado. A primeira bem-aventurança denota um estado consciente de necessidade e dependência de Deus, enquanto no segundo, logo após o homem reconhecer seu estado e natureza pecaminosos, expressa as emoções que governam o comportamento de quem o vivencia. E isso se expressa através do choro e da dor. Então a consolação do Senhor entra em nossas vidas. Vamos continuar com a história bíblica. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em outras versões, manso é traduzido como humilde. Realmente, a humildade não era uma virtude notável para os gregos na época de Jesus. Pelo contrário, era uma característica que expressava covardia e inferioridade, e que ninguém gostava de ser chamado de humilde ou manso. Porém agora, Jesus vem introduzindo-a como uma das maiores virtudes na vida do ser humano. Nesta passagem, Jesus vem citando o Salmo 37, versículo 11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os hebreus tinham o entendimento que a palavra manso foi usada para se referir aos aflitos e pessoas que não tinham posses, e cuja única esperança estava em Deus. No tempo de Jesus, havia muitos pobres e aflitos, que sofreram a opressão dos romanos e de outros malfeitores, que se aproveitaram da situação política do país para tirar vantagem. Porém, Jesus lhes diz: bem-aventurados aqueles que a sociedade os chamam de pobres e desgraçados. Àqueles que são considerados pobres e desgraçados, Jesus lhes diz: receberão a terra em herança. Mais uma vez, Jesus contrasta a realidade dos seres humanos, dizendo que os únicos que têm uma verdadeira herança são aqueles que, aos olhos dos poderosos deste mundo, são pobres. Os ricos e poderosos podem considerar-se felizes, porque acreditam que têm uma existência segura neste mundo, em acreditar que são donos de tudo o que possuem. Mas os verdadeiramente bem-aventurados são os mansos que esperam em Deus a sua herança. Agora, esta bem-aventurança deixa perplexas muitas pessoas, em parte porque não entendem o que significa ser manso ou humilde. Muitos assumem que o termo significa fraco, estúpido ou deficiente de valor. No entanto, na perspectiva bíblica da humildade, que é poder sob controle. No Antigo Testamento, Moisés foi descrito como o mais manso da terra. Jesus se descreveu como manso e humilde, o que não contradiz a sua ação enérgica na limpeza do templo. O poder sob o controle de Deus envolve duas coisas. Número 1, se recusam a inflar a autoestima. Número 2,
A relutância em reivindicar para nós mesmos, por nós mesmos. Paulo reflete o primeiro aspecto perfeitamente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. As pessoas humildes se consideram servos de Deus e não pensam de si mesmas mais elevadas do que elas deveriam de pensar. Ser humilde é reconhecer nossos pontos fortes e limitações, como realmente são, em vez de tentar constantemente nos mostrar como a melhor luz possível. Jesus é nosso professor por excelência. A quem devemos imitar? Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No fundo, Jesus não tinha uma autoimagem superior nem complexo de inferioridade, mas o coração de um servo, baseado no que Paulo, mais tarde, chamaria de um bom julgamento. Jesus Cristo, em sua mansidão, ainda agiu com grande poder, mas sempre ele estava no controle de si mesmo. Quando chegou a hora de agir, Jesus agiu com firmeza e sem incerteza. Jesus colocou uma clara restrição ao uso de seu poder, à vontade de seu Pai. Jesus teve o poder para deter todos aqueles que se opuseram a ele, como ele disse na noite em que foi preso, mas decidiu não usar esse poder, mesmo diante da morte insuportável na cruz. Jesus Cristo submeteu-se à vontade do Pai. Agora uma questão é: como você e eu nos tornamos pessoas mansas? Nosso Senhor era manso e humilde e herdará todas as coisas, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Na Bíblia, somos informados de que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Somente o Espírito de Deus pode quebrantar-nos para tornar-nos manso e humilde. Se você pudesse produzir mansidão e humildade por seus próprios esforços, deixaria você orgulhoso de si mesmo, não é verdade? E isso acabaria com a sua humildade. É por isso que dizemos que somente o Espírito Santo pode criar esse caráter no coração de um cristão que entregou a sua vida a Deus. Vamos continuar com a história bíblica. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isto descreve uma fome profunda, que não pode ser satisfeita com um lanche. Este é um anseio que perdura e nunca é totalmente satisfeito, deste lado da eternidade. As palavras fome e sede representam, respectivamente, a duas necessidades físicas comuns. No entanto, Jesus não está se referindo-se aqui a uma necessidade física, mas espiritual. Os judeus viviam numa época de domínio romano, onde as injustiças ocorriam a todo momento. Eles não eram uma nação independente, mas governados pela soberania romana. As suas autoridades não estavam interessadas no bem-estar dos mais necessitados, e os seus líderes religiosos faziam parte desta corrupção. Era lógico pensar que muitos do povo estavam com fome e sede de justiça. Assim também é nos dias de hoje, os verdadeiros filhos de Deus estão clamando a Deus com fome e sede de justiça. Onde, por outro lado, também vemos os que dizem ser cristãos, com fome de muitas coisas. E também muitos líderes evangélicos com destaque no país e fora dele. Volto a dizer, não todos, mas muitos, têm se mostrado verdadeiros cães gulosos, fazendo campanhas em suas igrejas, só com o intuito de arrancar mais dinheiro do povo. Amantes de si mesmos. Querem os carros mais caros do momento, relógios caríssimos, buscam na política o meio de se viver das benesses do cargo e não em luta contra a injustiça que é praticada a um povo sofrido e explorado. Quantos verdadeiramente têm fome e sede de justiça? Só uma pessoa com o coração quebrantado é capaz de sentir uma grande necessidade da justiça de Deus. E aqueles que assim o fazem serão bem-aventurados, porque eles serão fartos. A palavra fartos dá a ideia de não apenas eliminar uma necessidade como a fome e a sede, senão saciar até ao máximo. Assim fará Deus com seus escolhidos, que procuram saciar sua alma faminta e sedenta, que nada deste mundo pode satisfazê-la,
senão as ricas e magníficas virtudes de Deus. Continuemos com a história bíblica. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem pratica a misericórdia alcançará a misericórdia de seu Senhor. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miser e córdia. Miser de miséria, ou miserável, e lacórdia de coração, significando literalmente a capacidade de se colocar completamente no lugar do outro, para ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com seus sentimentos. Deste ponto de vista, a misericórdia não é uma simples compaixão ou pena de alguém. É o que diriam: colocar-se na mesma situação que a outra pessoa e perceber seus problemas, como se fosse você que os estivesse passando. Deus é misericordioso, isto é, Deus vê o miserável e vê também o seu coração. No Novo Testamento, há um versículo, onde é prometido que Deus se mostrará misericordioso com os misericordiosos. Vamos ler em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Querido ouvinte, a misericórdia consiste em tratar as pessoas melhor do que elas merecem. O perdão é uma espécie de misericórdia, assim como ajudar alguém que não temos a obrigação de ajudar ou abster-se de explorar a fragilidade de outra pessoa. A misericórdia, em todos estes sentidos, é a força motriz da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Por meio das misericórdias de Deus, nossos pecados são perdoados e nós mesmos somos ajudados pelo Espírito de Deus. A razão pela qual o Espírito de Deus nos mostra essa misericórdia é simplesmente porque Deus nos ama. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meus amados, assim como Deus é misericordioso conosco, ainda não sermos dignos de sua misericórdia, assim também sejamos nós misericordiosos com nossos semelhantes. Vivemos num mundo de violência, onde as pessoas só estão preocupadas com elas mesmas. Um mundo insensível à dor dos demais. Sem dúvidas que é esperado coisas maiores daqueles que viviam na escuridão e morte pelos seus pecados e foram resgatados, não porque mereciam, mas por causa da misericórdia de Deus. Expressemos a mesma compaixão e misericórdia pelos necessitados e aflitos. Sabendo que Deus nos salvou de um mundo que jaz no maligno e que as misericórdias do Senhor nunca terão fim, continuemos lendo a história bíblica. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus. Mais uma vez, nosso Senhor Jesus fala de outra grande bem-aventurança, relacionada com os cidadãos do reino dos céus, que só pode ser reproduzido no caráter de uma pessoa que tenha se humilhado e lamentado por seus pecados. Esta bem-aventurança é dirigida para quem tem o coração puro. E neste texto, a palavra limpar tem um significado um pouco mais profundo do que o simples ato de limpar ou limpeza perfeita, mas também fala de pureza sem misturas ou adulterações. Neste sentido, são bem-aventurados aqueles que verdadeiramente possuem um coração íntegro, sem adulterações ou misturas deste mundo. Estes serão os que verão a Deus. Nesta bem-aventurança encontramos o desejo de ver Deus. Nos tempos antigos, as Escrituras declararam a impossibilidade do homem de ver Deus. Vamos ler Êxodo, capítulo 33, versículo 20. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Este versículo nos mostra a santidade de Deus e a terrível condição do ser humano. No entanto, encontramos homens, no Antigo Testamento, que ganharam o favor de Deus e vieram para ter um relacionamento muito próximo com Deus, como Moisés, Noé, Enoque, Jó, José e muitos outros.
Encontramos nos escritos do Antigo Testamento o grande desejo dos homens piedosos de contemplar a glória de Deus pessoalmente. Querido ouvinte, aqueles com um coração limpo receberão a recompensa mais maravilhosa. Eles desfrutarão de uma grande intimidade com Deus, ainda mais do que se possa imaginar. Os pecados que contaminam, a ganância, a opressão, a inveja, a luxúria e o engano, têm um efeito que cega, por definitivo, uma pessoa. E aqueles com um coração puro estão mais livres dessa contaminação. Continuemos com a história bíblica. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Considera-se que um pacificador é uma pessoa que permanece longe de problemas, que ama a solidão e não procura problemas. Mas esta palavra, pacificador, expressa um significado mais profundo. A ideia principal desta palavra é descrever uma pessoa que não apenas ama a paz, mas está disposta a trabalhar para que seus semelhantes a alcancem. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que lutam para trazer a paz entre os seus semelhantes. Embora que isso, paradoxalmente, por vezes, provoca a oposição de outros segmentos sociais que afetam seus interesses pessoais. Isto podemos ver bem na vida de nosso Senhor Jesus, que trouxe a verdadeira paz a este mundo. Um mundo sobrecarregado e perturbado, no entanto, isso resultou em problemas com os líderes religiosos e suas tradições no seu tempo, no qual só se concentrava apenas no externo e sobrecarregavam mais as problemáticas almas. Portanto, havia um conflito constante entre Jesus e as facções religiosas. Alguém disse uma vez que a verdade não deveria ser sacrificada pela tranquilidade, querendo dizer com isto que, às vezes, fazer a coisa certa trará conflitos com aqueles que vivem na escuridão, mas ao mesmo tempo trará perfeita paz para aqueles que estão perturbados e desejosos para descansar em suas promessas. A palavra paz tem o seu significado de não apenas que a pessoa tenha ausência de problemas, mas que você desfrute de saúde e de todas as bênçãos materiais e espirituais que Deus pode lhe dar. Esse é o verdadeiro desejo de Deus para nossas vidas, e é por isso que o apóstolo João disse a Gaio em sua terceira epístola: Amado, desejo que você prospere em todas as coisas e que você tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Querido ouvinte, Deus quer que desfrutemos da verdadeira paz, mas ao mesmo tempo, somos responsáveis por trabalhar para que outros possam desfrutar da mesma paz. Nas Escrituras, vemos o exemplo de Barnabé, que se dispôs a vender sua propriedade para abençoar a vida dos cristãos mais necessitados. Uma forma de alcançarmos a paz é através de compartilhar o Evangelho, já que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Na evangelização, fazemos a paz entre o homem e Deus, que eles têm rejeitado e ofendido. Bem, continuemos com a história bíblica. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando sois injuriados e perseguidos por minha causa, e digam todo tipo de mal contra você, mentindo. Regozije-se e alegre-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Logo chegamos à última bem-aventurança, daqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Definitivamente, cada uma das bem-aventuranças descreve as características dos cidadãos do reino de Deus: humildade, coração quebrantado, amantes da justiça, corações limpos e misericordiosos, e trabalhadores pela paz. Alguém poderia pensar que essas classes de pessoas seriam apreciadas em qualquer sociedade, pois tornariam este mundo um lugar melhor para se viver, mas, contrariamente, nunca foi assim. Desde que o pecado foi introduzido no mundo, são os justos que vêm sofrendo. Desde Abel, o primeiro justo a morrer por seu testemunho, o mundo tem perseguido todos aqueles que vivem na justiça. Isto é assim porque este mundo é influenciado por Satanás, e está perdido pelo pecado e está em oposição aos princípios das Escrituras Sagradas. Podemos ver no Antigo Testamento com os profetas que sofreram rejeição no tempo dos reis de Israel e Judá.
Uma vez que suas exortações contradiziam e condenavam sua vida de pecado, vemos também, nos evangelhos, que descrevem como os líderes judeus condenaram Jesus à morte, porque seus ensinamentos apontaram seus pecados. E, em geral, é isso que acontecerá com todos aqueles que decidam viver na luz, já que este mundo está nas trevas. Jesus disse: "Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça." Ser testemunha de Cristo nunca foi uma tarefa fácil. Na verdade, a palavra testemunha significa mártir. Portanto, é de se esperar que todos que se esforçam por viver de acordo com o princípio do Evangelho sofrem oposição do falso sistema moral e filosófico deste mundo. Este mundo é contra os princípios dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Vemos isso no livro dos Atos dos Apóstolos, ao qual sofreram perseguição dos judeus ortodoxos. A história eclesiástica nos narra a perseguição que os cristãos sofreram pelo Império Romano até o século III nas mãos de Nero e dos 10 imperadores sádicos que o sucederam. Perseguições ocorridas durante a Santa Inquisição não são exceção, onde milhões de cristãos morreram pela sua fé, devido à perseguição dos papas da Igreja Católica Apostólica Romana. As histórias de missões evangelistas estão cheias de oposições, martírios e perseguições, uma vez que o reino das trevas se oporá ao avanço do reino à luz, onde as Escrituras testificam, desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos o arrebatam. Sabendo disso, Jesus não esconde nada dos seus discípulos, nem os engana, dizendo-lhes que tudo seria fácil na vida cristã. Pelo contrário, em muitas ocasiões, falou-lhes dos sofrimentos que aguardavam todos aqueles que queriam seguir os seus passos. Contudo, é verdade que este sofrimento por causa da justiça não é em vão. Nossa recompensa é o reino dos céus. O apóstolo Paulo estava ciente disso e ensinou aos cristãos filipenses que seu maior desejo era ser como Cristo, em sofrimento e morte, pois nada se compara às recompensas espirituais que alcançaria. Vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Que na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, através do fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Meus queridos, como as demais bem-aventuranças, esta também inclui uma promessa, porque deles é o reino dos céus. Assim como na primeira, também na última bem-aventurança, há uma mudança na fala de Jesus, da terceira pessoa do plural eles, para a segunda pessoa do plural, vocês, do futuro ao presente. O reino dos céus pertence àqueles que decidiram seguir os passos de Jesus, os quais se esforçam para refletir o caráter piedoso que as bem-aventuranças ensinam, mesmo quando isso representa oposição e tribulação em sua vida. Tal vida é a que causa o fruto do caráter que Deus procura em seus filhos. Um teólogo certa vez disse: Deus está mais interessado no desenvolvimento do seu caráter do que em seu conforto. Para finalizarmos, poderíamos dizer que com tudo isto temos duas alternativas e uma escolha a fazer. A primeira alternativa é dar ouvidos a todas as pessoas que nos ridicularizam, nos perseguem, nos caluniam, nos afrontam e não querem o nosso bem. E entrarmos no nosso quarto e correr as cortinas das janelas e trancarmos a porta e apagarmos a luz e deitarmos na cama e nos fazermos de pobres coitados e injustiçados. Ou partir para a segunda alternativa, fazer disto tudo uma estrada mais elevada, que nos colocará mais íntimos de Deus. Eu prefiro a segunda alternativa. E que Deus abençoe grandemente a você e sua família.